A primeira, deputada Bia. Deputada Bia, a primeira. O relator retirou a previsão de compensação do relatório dele. Então, não há uma previsão de compensação. Segundo, esse debate terá que ser aprofundado na comissão especial. Aqui é apenas a admissibilidade. Vamos, então, a alguns argumentos que eu quero apresentar aqui, que eu considero importante. Primeiro, nós precisamos considerar que toda proposta de redução, deputado Kim, toda proposta de redução de arrecadação de impostos, ela precisa ser acompanhada de uma devida compensação e de estimativa de impacto financeiro e orçamentário. Onde é que isso está inscrito? No artigo 101 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 113 do ato das disposições transitórias e na emenda constitucional 128. Se o relator, por orientação da consultoria competente desta casa, diz que não pode manter a compensação como foi apresentada, porque não é de competência do legislativo propor compensação desta natureza, a preocupação que eu tenho é a seguinte, deputado Kim. Esta proposta ela não vai se sustentar na comissão especial, mesmo aprovada aqui, mesmo que o interesse seja reduzir imposto, se não observarmos o artigo 101, o artigo 113 da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Constituição Federal, além da emenda constitucional 128, porque não está demonstrado nem qual será a compensação e não está demonstrado nem a estimativa de impacto financeiro orçamentário. Outro aspecto que me preocupa, quando a proposta aqui apresenta a seguinte solução: o critério do peso vai ser a base de cálculo. O cara que tem um caminhão velho, pesado, vai pagar um imposto maior do que o cara que tem uma Ferrari construída com fibra de carbono, levíssima. Ou seja, vejam que aí tem uma contradição enorme. Enorme. Os veículos mais luxuosos, deputado Patrus, são os mais leves, os mais caros. E os veículos mais pesados são aqueles exatamente que são comprados por aqueles que têm menos dinheiro. Então, não podemos promover aqui uma distorção e privilegiar os ricaços. Os ricaços, aqueles que vão poder comprar uma Ferrari, uma BMW. Agora, se você comprar um Fusquinha velho, você vai pagar mais imposto do que o cara que vai comprar um carro levíssimo. Porque os carros estão cada vez mais leves, as baterias estão cada vez mais leves, os componentes estão cada vez mais leves. Então, eu faço aqui essas observações e a comissão especial vai ter que se debruçar sobre isso. Uma outra coisa, quando a gente fala de renúncia de receita que tem que ser comprovada, eu fui prefeito e eu reduzi tributos, mas eu demonstrei a compensação. Até para não ser questionado pelo Tribunal de Contas, deputado Alfredo Gaspar. E as minhas contas foram aprovadas porque eu demonstrei a compensação da redução dos tributos que foram oferecidos a micro e pequenas empresas na minha cidade. Se eu não tivesse feito isso, eu teria tido a rejeição das contas. E eu quero só citar um exemplo aqui, um exemplo. Disse, vamos votar a favor, mas estamos fazendo esses questionamentos, que são pertinentes. Uma parte considerável do IPVA é destinada ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, para a valorização da educação e dos profissionais da educação. Este é um fundo constitucional de natureza redistributiva que sustenta a educação básica no país. Eu recebi aqui uma nota da Concefaz e da Frente também Nacional de Prefeitos que mostra que pode ter um impacto, deputado Kim,
da ordem de 50 bi de redução de arrecadação. Vai afetar a educação. Não importa se é 50 bi, se é 40, se é 30, mas vai ter redução. Eu aqui estou falando de números ainda hipotéticos, que precisam ser aprofundados. Mas é dizer o seguinte, a intenção da proposta é boa, de reduzir tributos. Mas nós precisamos pensar também a redução de tributos à luz da reforma tributária que nós aprovamos e garantir que depois não haja questionamento e que só seja jogar para a plateia. Aqui nesta comissão, nós aprovamos várias coisas que o Supremo Tribunal Federal acertadamente julgou inconstitucional. Então, esta lei, se não ajustada na comissão especial, deputado Kim, se não houver um ajuste nesse texto na comissão especial, ela pode nascer morta. Pode ser uma proposta natimorta, que tem o objetivo de levar benefícios para o consumidor, mas como não há o respeito a outras leis em vigor, inclusive a Constituição Federal, isso pode trazer prejuízos e ela não virá lei efetivamente, porque não há compensação. E não havendo compensação e não havendo um impacto claro de como que isso vai ser compensado, pode haver, né, esses problemas. Além de que nós precisamos pensar que vai tirar dinheiro da educação, né, dos nossos filhos, das nossas filhas, e vai ter também essa distorção que eu apresentei aqui. Uma Ferrari vai pagar menos imposto do que um veículo de 30 anos de uso que está aí, pesadão, de tecnologia anterior, que vai ter que pagar mais do que aquele que tem muito dinheiro para comprar um carro de luxo. Dito isso, votaremos a favor pela intenção, mas sem alteração do texto e do mérito na comissão especial. A nossa avaliação é que esta lei cai por terra, porque ela não sustenta os princípios normativos em vigor, inclusive na Constituição Federal. Muito obrigado. Conceda a palavra ao autor, deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, senhores deputados, aprovamos, e eu fico muito feliz de a gente ter aprovado a PEC anti-PVA aqui na Comissão de Constituição e Justiça, em tempo recorde, né? Graças ao trabalho de Vossa Excelência, uma PEC que nunca foi protocolada e aprovada na CCJ tão rapidamente, também graças ao trabalho do deputado Rodrigo de Castro. Então, primeiro quero agradecer os dois deputados pela parceria e pelo apoio, e passar aqui, presidente, primeiro falar sobre a justiça desse projeto. Corrigir Vossa Excelência, não é um dos IPVAs mais caros, é o mais caro. O mais caro do mundo. Tivemos o mais caro e aquele que dá menos retorno. Porque a justificativa que foi utilizada pelos secretários de Fazenda dos estados é de que o IPVA depois se transforma em boas rodovias, em educação, em saúde. E eu pergunto para a população brasileira que nos assiste, se este retorno do imposto está vindo por parte dos estados e por parte dos municípios. Se você está satisfeito com as suas UPAs, as suas UBSs, as suas rodovias, se você está satisfeito com a segurança pública do seu estado, não está. Então, o problema do Brasil não é falta de arrecadação, é falta de competência dos gestores públicos, né? Aliás, passo a rebater agora, ponto a ponto que foi colocado, e eu escutei atenciosamente o deputado Helder Salomão. Primeiro ponto, deputado, conheço bem o 17 da LRF e o 113 da DCT. Barrei dezenas de projetos do PT na Comissão de Finanças e Tributação por violação a esses dispositivos. Não é o caso da minha PEC. Primeiro, apresentamos as fontes de compensação. A limitação com publicidade institucional, que a gente sabe que muitos prefeitos, muitos governadores e o presidente da República abusam para fazer propaganda pessoal, em vez de fazer propagandas de interesse público. Então, propagandas de vacinação, que são importantes, propagandas para demonstrar acesso a políticas públicas, que são importantes, não. É só para mostrar, governo do Brasil está fazendo isso, está do seu lado. É propaganda eleitoral, na prática. Apresentamos essa fonte de compensação que foi mantida pelo relator. Não sei se o deputado Helder não prestou atenção ou não teve acesso ao relatório que está no sistema, mas essa compensação foi mantida pelo relator. Então, não é verdade que não existe compensação, mesmo depois do voto do relator. Da publicidade institucional foi. Da publicidade institucional foi. Da publicidade institucional foi. Então, esse é um ponto. Não é verdade que não tem compensação. Outro ponto. Me espanta
que o deputado Helder tenha dito, olha, critico porque falta compensação, mas elogio porque o relator tirou uma compensação. Então você precisa se decidir. Ou é a favor de compensação ou é contra a compensação. E o ponto que a gente coloca aqui era a limitação dos gastos com os parlamentos que, mais uma vez, Congresso Nacional Brasileiro, as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores são das mais caras do mundo. E, mais uma vez, os parlamentos brasileiros também, assim como as prefeituras, os governos estaduais e o governo federal, não dão o resultado esperado pela população e não justificam o gasto que tem hoje. Na comissão especial, em que nós vamos debater o mérito, deputado Helder, o impacto nós já temos. E eu tenho o estudo e eu tenho a memória de cálculo, é de 38 bilhões de reais. Não sei de onde os municípios tiraram 50 bilhões de reais, eu pediria a memória de cálculo, apostaria de que eles não têm, mesmo porque, infelizmente, parte dos prefeitos brasileiros não sabem fazer conta, não à toa, boa parte dos municípios estão tão endividados, principalmente com seus regimes próprios de previdência, com a irresponsabilidade fiscal dos municípios e dos estados também. Então, infelizmente, é sintomático que o cálculo que tenho apresentado aqui tenha sido errado. E um ponto que eu quero também ressaltar, a covardia dos governadores. Porque eles se esconderam atrás dos seus secretários de Fazenda para lançar notinha contra a PEC, mas nenhum governador teve a coragem de vir na audiência pública, nem institucionalmente nenhum secretário de Fazenda teve coragem quando a gente chamou. Não quiseram participar do debate. O governo Lula, mesma coisa. Convidamos o governo Lula, não teve coragem de colocar o seu posicionamento na audiência pública. Faltou. Não teve a dignidade de mandar um técnico sequer. Então, esses pontos precisam ser colocados. Eu entendo que possa doer um pouco em deputados do PT ou deputados do PSOL votar a favor de corte de imposto, de redução do imposto, que é a primeira vez que fazem isso, pelo menos não só nessa legislatura, mas na legislatura passada, nos 2 mandatos que estou aqui, nunca vi votar em redução de imposto, essa é a primeira vez. Entendo que isso deva doer e por isso a necessidade de votar a favor porque ano de eleição faz milagre, mas ao mesmo tempo marcar as suas ressalvas. Mas devo lembrar à população que nenhum parlamentar do PT e nenhum parlamentar do PSOL assinaram a PEC, foram forçados a votar agora porque foi colocado em pauta e não querem se desgastar com seus eleitores. Espero que mantenham a mesma postura de votar corte de tributos depois da eleição, na comissão especial. Também recomendo que o deputado Helder e a base do PT assistam à entrevista coletiva que eu concedi do momento do protocolo, em que nós temos para apresentar na comissão especial mais de 200 bilhões de reais em diferentes compensações que podem ser colocadas. Privilégio para cortar, seja tributário, seja de supersalário, seja de desonerações setoriais, não falta no nosso país. Gasto para cortar não falta. O que faltou nesse governo foi disposição para cortar esses gastos. Né? Boa parte deles, privilégios para a elite brasileira, privilégios tributários. Cerca de 200 bilhões de reais que saem do pagador do imposto brasileiro, que é o mais pobre, porque nossa tributação está baseada no consumo. Aliás, sob tributação baseada no consumo, o deputado Helder também colocou que a minha PEC poderia estar em desconformidade com a reforma tributária. Também não é verdade. A reforma tributária foi sobre o consumo. A reforma tributária não tratou sobre o tributo sobre o patrimônio, que é o caso do IPVA. Então, todos os pontos que foram levantados estão rebatidos. Tudo que precisa ser sanado será na comissão especial. O que foi colocado... também um exemplo que foi dado pelo deputado Helder. Aquele que tem um carro de 30 anos vai pagar mais do que quem tem um carro novo. Mentira, se o carro tem mais de 20, já não paga nada de IPVA. Então, esse é outro ponto de conhecimento de legislação que precisa ser colocado. A compensação existe, a estimativa de impacto existe, à disposição na comissão especial, e eu espero que o relator, o deputado Rodrigo, continue sendo relator na comissão especial. Espero que o presidente Hugo Mota instale a comissão especial o mais rápido possível. E espero que a postura aqui, não tem nenhum deputado do PSOL, todos faltaram, mas que a postura dos deputados do PT de votar favoravelmente essa matéria na CCJ permaneça depois da eleição, quando nós devemos ter a votação na comissão especial, e que os prefeitos e os governadores que mandaram seus técnicos aqui para municiar o governo, para discursar contra a PEC, que pelo menos um deles tenha coragem de se posicionar publicamente. Que pelo menos um governador tenha coragem
de falar, olha, eu quero manter o IPVA como está hoje no meu governo, porque o meu governo dá resultado com esse IPVA. Eu quero ver um governador que tenha coragem de dizer isso. Eu quero ver um prefeito que diga, o meu repasse do IPVA, eu dou resultado do meu município, meu cidadão está satisfeito, por isso eu quero manter o IPVA como está hoje. Quero ver um. Não quero mais que se escondam covardemente por trás dos seus técnicos. Os técnicos, não tenho dúvida de que são competentes e de que fazem um bom trabalho. Agora, quem toma a decisão é o político. E é o político que tem que ter coragem de sustentar o seu posicionamento na frente do seu eleitor. Obrigado, presidente. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e inscrever-se no canal.